Este é um dos relógios GPS mais completos da Garmin e depois de muitos quilómetros tenho aqui toda a informação para partilhar contigo sobre o que é que eu gostei mais, o que é que poderia ter sido melhor e também dar-te a minha conclusão final. Já agora eu pude também comparar com o modelo anterior, na verdade eu fui correr com os dois para poder fazer aqui uma análise mais estruturada e tens um link detalhado sobre o 955 na descrição. Quero chamar ainda a atenção para o facto de antes de testar o 965, corri bastante com o 955 e também vou ter isso em conta sempre que estiver a analisar e a falar sobre este novo equipamento, o 965. Para quem usa a versão anterior, o 955, comparativamente com o 965, as diferenças são poucas. Na verdade, tem muitas semelhanças quando estamos a falar de métricas, mas os dois pontos que devemos considerar, eu diria que até os principais, é o display AMOLED e depois também a autonomia, que é ligeiramente diferente. Mas vamos agora colocar o 955 de parte e focar-nos no 965. Depois de muitos treinos e também de utilizar durante o dia-a-dia, eu resolvi selecionar 4 categorias para o enquadrar do melhor modo e para, na verdade, te ajudar a decidir se fazes ou não uma boa opção em estar a fazer o upgrade ou então, se procuras um novo smartwatch ou relógio GPS, perceberes se este pode ser aqui a tua próxima opção. E essas 4 categorias são características Smart, depois também a saúde, o treino e análise e também exercício e a precisão. E vamos começar pelas características Smart. Aqui temos apenas uma única versão, estamos a falar de 35.4 mm, ou seja, 1.4 polegadas. Não temos a edição solar, ou seja, a autonomia que ele tem disponível é aquela que vais utilizar neste equipamento. Ele é exatamente igual à versão anterior no que toca aqui à proteção do display, ou seja, Gorilla Glass DS, e tudo isto com menos 1 grama. Estamos a falar de 52 gramas, é o que vais encontrar neste equipamento, que também é à prova d'água até 50 metros. E agora um dos pontos principais deste relógio GPS, este display AMOLED, que é incrível na gestão de energia. Aliás, neste caso ele oferece 454 por 454 pixels. E agora vamos falar da autonomia, e aqui sem dúvida que tens um tempo superior quando falamos do modo standby, depois são 23 dias, e depois tens aqui alguma diferença quando utilizas só o modo GPS, que são 31 horas, ou então todos os satélites, onde são 19 horas, e são estes pontos que deves considerar. Claro que vai sempre poder variar consoante o teu estilo de utilização, o teu tipo de treino também que estás a fazer, portanto tem isso em conta. Neste smartwatch podes receber todas as notificações, seja de WhatsApp, Telegram, e-mail, a informação sobre o calendário, portanto tens todos os dados aqui. Tens ainda a possibilidade de responder algumas mensagens previamente definidas, portanto não podes responder diretamente com um teclado, por exemplo, mas tens aqui algumas informações que já previamente selecionaste e neste caso podes fazer também pagamentos sem fios, que é um ponto bastante relevante. Neste modelo em particular tens acesso ao Garmin Pay para pagamentos sem fios e podes armazenar música até 32 GB. Já agora 32 GB podes utilizar também para colocar várias aplicações terceiras, que neste caso podes descarregar tudo através da aplicação oficial da Garmin. E agora vamos falar sobre a saúde. E atenção, aqui tens um relógio GPS que dá toda a informação que tu precisas durante o dia e durante a noite, faz aqui uma análise de todos os dados, os mais relevantes, principalmente para quem está mais focado no exercício. Vais poder fazer a recolha do ritmo cardíaco no pulso, tens também a possibilidade de colocar alguns alertas, se ultrapassar aqueles valores que achas que faz sentido ele dar mesmo esta indicação. Tens também a taxa de respiração, neste caso está constantemente a poder fazer e recolher este dado, também a saturação do oxigênio no sangue e faz, claro, a monitorização do sono. E aqui, atenção, que não só é super preciso, mas detalhado. Não só na aplicação, mas também depois na versão web, podes acompanhar e fazer quase que uma comparação semanal, mensal, anual de qual é que é a tua qualidade do sono e mesmo com algumas recomendações que podes logo colocar em prática. Para além disso, tens o Body Battery, que vai analisar um conjunto de parâmetros e dizer-te qual é que é a altura do dia, ou melhor, naquele momento, quanta energia é que ainda tens. É quase como se tivesses uma bateria que vai sempre descendo e neste caso, se descansares mais, se dormires bem, ela vai poder subir e vais ter mais energia. Portanto, é um ponto bastante relevante. Tens o estado VRC e a informação sobre a recuperação. E aqui é super importante. Claro que ele vai registar o treino que tu estás a fazer, qual é que foi a tua intensidade, o que é que tu colocaste nesse mesmo treino, mas também analisa perfeitamente o tempo que tu demoraste a recuperar e, neste caso, todos esses pontos são necessários para dar uma informação sobre o tempo de repouso, mas também o que é que tu deves contar para o próximo treino, na verdade, se podes carregar mais.
Tens ainda a possibilidade de fazer um pequeno teste, onde em 2 minutos ele vai obter aqui mais informações e estatísticas, nomeadamente ritmo cardíaco, também informação da oximetria de pulso, com a respiração, o nível de stress. Todos estes pontos são combinados e vai dar aqui uma informação mais detalhada, não só na aplicação, mas também podes verificar alguns pontos relevantes no teu próprio smartwatch. E um dos pontos que eu mais valorizo é o relatório matinal. E na verdade parece algo muito simples, ou seja, quando eu acordo tenho informação resumida de como é que foi a minha noite, na verdade até a informação do treino que vou ter neste dia e como é que eu estou analisando os vários pontos. Mas ter isto todos os dias é interessante, eu já me habituei a perceber exatamente como estou e a analisar o que é que eu devo fazer caso, se por exemplo, não tenha dormido tão bem, ou se tenha um treino se calhar mais complicado, que preciso de mais energia e na verdade consigo perceber qual é que é o meu estado atual. Portanto, eu acho que é algo bastante interessante e que nos vai lembrar também o que é que temos planeado para este dia. Agora vamos mudar de categoria. E aqui temos o treino e análise. Tens a informação dos passos, dos andares subidos, das calorias, hidratação. Tens ainda a barra de movimento quando estás sentado há muito tempo, ele dá-te uma indicação para levantares, por exemplo. E tens também ainda um ponto bastante relevante para mim, que é os minutos de intensidade. Ou seja, ao longo do dia tu vais percebendo qual é que é o teu estado e se estiveste mais sedentário ou não, até pode incentivar futuramente a seres um pouco mais ativo. Para todos aqueles que gostam de ir ao ginásio, e na verdade quem corre deve também fazer o reforço muscular, já agora tenho um vídeo no canal sobre isso que te pode ajudar bastante. E então aqui tens informação sobre a contagem automática de repetições, exercícios de força com animações do treino que estás a fazer e neste caso tens também os mapas musculares, toda essa informação no próprio equipamento que podes consultar e verificar e com mais detalhes na aplicação. Portanto, acaba por não ser aqui uma desculpa para não teres a informação que precisas também quando vais ao ginásio. Em relação à análise do treino propriamente dita, aqui tens o tempo de recuperação, podes combinar, claro, como eu já mencionei, o relatório matinal, que para mim é super importante, mas novamente aqui faz todo sentido verificar o estado de VRC, depois a preparação do treino e claro, tens aqui os planos de treino, tu podes fazer os treinos intervalados, exercícios mais avançados e na verdade tens aqui depois 2 pontos a considerar. Primeiro, o Garmin Coach, que vai fazer um plano de treino consoante o teu objetivo, vais indicar aquilo que tu pretendes, por exemplo, daqui a 6 meses estar a correr, neste caso, uma meia maratona, por exemplo, 1h40. Então ele vai-te planear algo para conseguires concluir esse objetivo. Mas também tens aqui um outro componente. Imagina que trabalhas com um treinador e tens aqui informação sobre o plano de treino que tu deves fazer e podes colocar manualmente no próprio relógio GPS, portanto é um componente interessante, ou então se és um pouco mais avançado ou trabalhas com alguém que usa uma aplicação como o Training Peaks, que é uma aplicação que permite receber o registro de treino, é também compatível e podes fazer esta utilização neste equipamento, claro. Para o momento do treino ou da prova, se for caso disso, quando clicas aqui em Start, quando estás a iniciar, tens a informação basilar, neste caso o pace, a informação sobre a distância, tens também o mapa que podes verificar a zona onde estás, podes adicionar um virtual partner, que é alguém que está a correr contigo para um tempo que tu previamente definiste, algo virtual, e neste caso tens aqui um componente de análise superior, sem necessidade de bandas, embora já agora tens o link aqui na descrição sobre a banda que eu utilizo. Podes utilizar, mas se não utilizares a banda, ele faz o registro de muitos dados, nomeadamente a oscilação vertical, cadência, um conjunto de componentes, eu diria um pouco mais avançados, mas que te vão permitir observar e melhorares. Para além disso, tens a informação ainda sobre os tempos de repouso, o estado do treino, a stamina em tempo real, que eu acho bastante interessante, tens também o VO2 máximo, o Pace Pro que podes utilizar, o efeito do treino, também quando terminas toda esta informação detalhada sobre o esforço aeróbico, anaeróbico e também aqui a possibilidade de utilizares o Virtual Racer. É realmente um relógio GPS super completo. E agora vamos falar de exercício e precisão. E começo já pelo exercício, onde tens um conjunto de modalidades que podes optar. Como eu já mencionei, os exercícios ou as modalidades mais basilares, corrida, bicicleta e natação, mas depois tens muitas outras que sem dúvida é dos equipamentos mais completos a nível de, seja qual for a atividade que estás a fazer, ele vai conseguir fazer o registro. Mas agora vamos concentrar-nos nas funcionalidades de corrida, onde tens aqui informação detalhada sobre a distância, o tempo, o ritmo, tudo isto baseado no GPS, tens também a oscilação vertical, a dinâmica de corrida, o running power, estratégias de ritmo Pace Pro e também a previsão de corrida. E agora vamos falar de precisão. E aqui nos sensores tens o GPS, o GLONASS, o Galileu, tens também multifrequência. Todas estas informações acabam por ser muito relevantes quando estamos em zonas onde, por exemplo, há prédios muito altos e que precisamos aqui de uma precisão superior.
Se, por exemplo, estás numa zona onde não existe essa necessidade, o GPS simplesmente acho que faz o serviço, até vai consumir menos bateria, mas para determinadas zonas e para captares mais rápido aqui o sinal, eventualmente teres aqui todos os satélites a funcionar, eu considero que seja um pouco melhor, pelo menos desde que eu utilizo. Essa é a opção que eu tenho fixa neste momento. Tens também o altímetro barométrico e também a possibilidade de ligares a outros acessórios. Não estou só a falar de banda, mas também o stride, enfim, um conjunto de outros acessórios que podes utilizar, assim como, por exemplo, uns auriculares para ouvir música no momento em que estás a correr. E agora vamos lá falar da precisão. E aqui, em relação ao registro do sono, super completo, detalhado, com todas as informações que precisamos. Portanto, eu não tenho mesmo nada aqui a acrescentar. Acho que é algo que todas as marcas têm trabalhado bastante para conseguir ter aqui esta informação mais precisa possível. Eu já mencionei isto noutros vídeos, portanto, acho que é aqui um componente bastante relevante. E quando fiz a comparação com outros relógios GPS, também acabei por obter aqui um sinal muito positivo. Portanto, passemos para o próximo, que está relacionado com o GPS. E aqui, onde é que eu noto aqui algumas diferenças? E é incrível, seja qual for o equipamento, de que preço ele possa ser. Há determinadas zonas onde ele acaba sempre por fazer um corte por cima de determinados edifícios. Neste caso, eu posso dizer-te que todo o trajeto que eu fiz, 95% acaba por estar muito preciso. E é uma zona que eu conheço muito bem, no Parque das Nações em Lisboa, acabo por correr aqui bastante e na verdade consigo ter aqui uma ótima informação sobre o trajeto que está feito. Claro que, assim como qualquer outro equipamento, há certas zonas que podem ser limadas, mas o overall é mesmo muito positivo e acaba por passar sempre por baixo dos viadutos, ele consegue fazer o trajeto. E já agora, mais recentemente, fiz uma prova dentro de uma fábrica. Não aconteceu assim em todos os espaços cobertos onde eu passei, mas houve pelo menos 2 deles onde ele fez exatamente o traçado correto que eu fiz e ali não há nenhuma ligação externa com o satélite. Portanto, um ponto muito positivo em relação à informação que ele oferece. E depois temos a questão dos batimentos cardíacos, que aqui este é que é um ponto que às vezes é um pouco estranho para um equipamento tão caro e obtemos dados tão diferentes. É o seguinte, se fizermos uma corrida muito calma, conseguimos obter aqui um dado muito simples, porque na verdade esta é pelo menos a minha teoria. O equipamento não vai oscilar tanto quando está no teu pulso. Deve estar devidamente apertado, deve estar exatamente à distância correta de 2 dedos, mas quando estamos a falar de séries onde oscilamos bastante, acaba por ser aqui um registro onde estamos parados e depois começamos a acelerar drasticamente. No meu ponto de vista, na minha opinião, uma banda é sempre um melhor componente. Aliás, vou ver se tenho aqui a banda que eu costumo utilizar, que tens o link aqui na descrição, que na minha opinião as informações são mais estáveis, digamos assim, pois ela está sempre fixa aqui no peito. Esta é a banda que eu utilizo neste momento e para mim foi das melhores aquisições, pois acaba por ser aqui um componente super preciso e uso transversalmente para todos os outros equipamentos. Atenção, que eu também fiz um teste com o equipamento da Polar para perceber aqui as discrepâncias, mas já agora isso vou deixar para um teste que eu vou fazer, onde vou comparar diretamente o 965 e o 955. Agora eu vou dizer o que é que eu gostei mais e que eu acho que poderia ser melhorado neste relógio GPS, mas antes disso convido-te apenas a subscrever o canal para receber informações todas as semanas e também para passares no meu Instagram, pois normalmente uma semana mais cheia é lá onde eu partilho aquilo que eu estou a testar. Pois bem, então o que é que eu gostei mais neste relógio GPS Garmin Forerunner 965? O display, excelente, faz uma ótima gestão da bateria e portanto, por isso é que eu vou colocar também aqui a bateria como um ponto positivo. E já lá vamos um pouco mais em detalhe. Temos também a precisão, gostei bastante, as novas métricas que ele fornece e também a qualidade de construção. Overall, acho que é um relógio super completo. Agora, o que é que poderia ser um pouco melhorado neste relógio GPS, na minha opinião? Eu acho que já estamos no estado em que temos um display AMOLED. Não percebo porque é que ainda não temos um teclado quando clicamos em responder, ok? Ter aqui informação onde eu posso escrever a mensagem que eu quero, sem ter uma mensagem previamente definida, algo como acontece com outros relógios GPS, nomeadamente um Apple ou um Samsung. Portanto, este é um ponto que eu acho que é software apenas, pelo menos este é o meu entendimento, e que deve ser melhorado quanto antes, que deve ser adicionado. Depois, um detalhe que está relacionado com a autonomia e que eu tenho reparado, que na verdade ele faz uma melhor gestão quando está em modo standby, mas, eventualmente, devido ao display, tem um maior consumo comparativamente com o 955. E atenção que isso eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso. Mas
Ainda assim, segundo os testes que eu tenho feito, acaba por ser mais compensatório. Mas tem isto em consideração. Mas irei falar sobre isso um pouco mais em detalhe nesse vídeo comparativo, portanto fica atento. Como conclusão, este é para mim um dos relógios GPS mais completos do mercado neste momento. Super leve, também temos de considerar isso. E na verdade há aqui uma diferença incrível quando nós olhamos para este display AMOLED. É que é realmente não só muito bonito, super visível, mesmo quando estamos com o sol a incidir em pleno neste relógio GPS, mas a grande diferença está quando tu passas para este, ou seja, AMOLED, e depois regressas para o outro, que não é AMOLED. E é que tu vais realmente valorizar um display AMOLED a partir desse momento. Contudo, devemos considerar o seguinte, é um relógio super completo, mas isso é importante se nós tirarmos o máximo partido de todas as funcionalidades. Se não for esse o teu caso, tens muitas outras opções, seja um 265, ou então um 255, ou mesmo um 955, e portanto, eu até já fiz um vídeo onde faço aqui uma pequena comparação e uma sugestão o que é que pode fazer mais sentido. Agora, sem dúvida, não só a nível de construção, autonomia, qualidade dos sensores, as métricas que ele acaba por incluir, e neste caso, um componente que, na minha opinião, vai ser superior daqui a uns tempos comparativamente com o modelo anterior, é que vai ter a possibilidade de ter novas funcionalidades. E a Garmin já começou a anunciar algumas delas em alguns equipamentos e sem dúvida que eu acho que no 965 será contemplado com essas novidades no futuro. Portanto, vamos estar atentos. Agora, questão muito rápida. Tens o 955. Neste caso, imagina que tens a edição solar. Começas a pensar, isto é exatamente o mesmo preço. Será que faz sentido eu fazer a troca? No meu ponto de vista, neste momento, face às diferenças que existem a nível de funcionalidades que são mínimas, eu acho que não vale a pena. Mas de longe, acho que aqui o 955 acaba por ser um equipamento de topo. Aliás, eles têm o mesmo valor por algum motivo. Este é o momento onde tu deves ponderar se faz ou não sentido ir logo para um equipamento que vai já estar preparado um pouco mais à frente para novas atualizações, ou se pretendes continuar, neste caso, com o 955, que embora seja um pouco mais antigo, um pouco mesmo, a versão que não é solar e que tem o valor, na minha opinião, mais ajustado face àquilo que oferece. Acho que o solar está overpriced, até porque o componente solar acaba por não dar realmente tanto mais energia como poderia ser. Portanto, esta é a minha opinião. A minha sugestão é que verifique já o vídeo do 955, que eu acho que é um relógio GPS também incrível, e deixe-te à vontade para colocares alguma questão nos comentários que irei responder sempre que possível. Espero que treines bastante, um grande abraço, boas provas se for caso disso e encontro por aí para um próximo vídeo.